Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Natural que esses nomes surjam com mais facilidade nesse momento. Agora, o Fabinho Soldado está prospectando. Está prospectando um nome midiático, já com apoio da patrocinadora Master, que já falamos aqui, obteve muito sucesso na parceria com o Memphis Depay. Não é qualquer jogador que vai se engajar da maneira que o Memphis se engajou, que vai trazer sucesso esportivo dentro de campo, no engajamento que ele trouxe, expondo a marca do clube e do patrocinador, globalmente falando. Não é qualquer jogador, por isso que isso tem que ser analisado de uma forma criteriosa. E é natural também que, como também já falamos, o telefone do Fabinho Soldado, que antes ligava muito, agora recebe mais ligações. E é claro que o mundo da bola, os empresários, eles percebem o Corinthians como uma grande possibilidade. É um clube que está investindo, que tem boas perspectivas na temporada que vem, que não vai fazer grandes investimentos na comparação com os já feitos na temporada passada, mas ainda assim com alguns reforços pontuais interessantes. E ainda mais com a força, né, de patrocinadores dispostos a bancar salários astronômicos, né, de jogadores desse nível. Então, o cenário brasileiro acaba se tornando um grande holofote, né, a grande meca do futebol nesse momento, junto da Arábia Saudita e do futebol do Catar também. Pois é justamente na Arábia Saudita que joga um jogador do qual o Corinthians poderia estar negociando. Por que eu falo poderia? Porque ainda está no campo ainda da possibilidade. O Leandro Quesada, que é muito bem informado, repórter, comentarista da Rádio Band News FM, que passou muitos anos na Rádio Bandeirantes e que esteve no programa Donos da Bola do Craque Neto nesta terça-feira, disse que o italiano Marco Verratti será ou até já foi oferecido ao Corinthians. O Fabinho Soldado esteve no Catar recentemente, tem também a Europa na rota. A gente sabe que o Fabinho está prospectando justamente por saber que a patrocinadora vai investir e aí ele acaba recebendo um cartel de informações. O Verratti seria oferecido. Quem é Marco Verratti, para quem está chegando de Marte ou para quem não acompanha muito o futebol internacional? É um excepcional meio-campista que jogou 11 temporadas, se eu não me engano, no PSG, tem 9 ligas francesas por lá e hoje está no Al Arabi da Arábia Saudita. Ele também tem seleção italiana no currículo, tem 32 anos e joga uma enormidade. O PSG áureo, né, dos grandes tempos, e a Itália, campeã da Euro em 2021, teve no Marco Verratti como uma figura central. Claro, né, quando a gente fala Pogba e Marco Verratti, talvez eles se equivalem, né, em termos de posição, não sei se exatamente característica, né? O Pogba tem uma característica muito mais única, classuda, né? E de desenvolvimento do jogo. O Verratti já é um jogador mais assertivo, né? De passe, de dinâmica e tudo mais. Enfim, qualquer um dos dois seria uma grande contratação. A diferença, né, é que o Pogba tem essa questão do doping e que está se oferecendo bastante, né, na rede social, a gente está percebendo. O Verratti, ele é um cara que está atuando, é um cara que está em atividade e acho que chegaria aqui pronto para jogar. Acho que essa é uma diferença importante. Não sei se o Pogba ele mostra, e aí fazendo uma comparação aqui que eu nem sei se cabe para esse vídeo, mas enfim, né, já que a gente está falando desses dois atletas aí, mostra uma brasilidade, né? O Verratti eu não sei se a adaptação não seria um pouco mais difícil, né? Enfim, o Pogba já jogou com o Memphis Depay, né? Eu acho que teria uma proximidade maior, um estilo mais Corinthians. Agora, não está proibido também de um jogador do nível do Verratti, até pelo profissionalismo que ele sempre desempenhou, chegar no Brasil aqui e corresponder. Seria fantástico. E aí, tô tomando pau na rede social aí, porque tô dizendo que mesmo com a dívida, o Corinthians tem que investir. Até porque esse dinheiro não é necessariamente do Corinthians para esses grandes nomes. Você tem apoio de patrocinadores que vão pedir contrapartidas, o que é natural. É assim que você monta equipes competitivas. E o Corinthians, podendo ser campeão, esse dinheiro retorna. Se você não investir, se você montar times que vão ter dificuldades em tabela e vai ficar ali sem obter premiação, aí você vai patinar, aí você vai enxugar gelo e a coisa não vai sair do lugar, vai ficar numa areia movediça eterna. Agora, se você der um salto, fizer uma aposta para ali na frente conquistar títulos com um time forte e esse retorno vier, aí você consegue pagar as contas. Eu acho que é a maneira mais fácil de você conseguir sair do buraco. E o Corinthians está numa dívida realmente muito grande, que só aumenta, mas a maneira que eu enxergo é você, com apoio,
com investidores, conseguir montar um time forte para aí sim, bater de frente com essas grandes equipes e aí poder angariar receita ali na frente. O Pogba, Sérgio Ramos. Corinthians negocia atualmente com o Sérgio Ramos e tenta baixar a pedida dele de 4 milhões mensais. O Sérgio Ramos é mais caro que o Memphis Depay. E o Pogba é mais caro que o Sérgio Ramos e o Depay. Lógico que não com os dois juntos, né? Tô falando, ele é mais... No ranking é Pogba o mais caro, depois Sérgio Ramos, depois o Memphis. Tá? E o que eu quero dizer para vocês, o Pogba é mais de 4 milhões. Ou é 4 milhões e 200, 4 milhões e 500, alguma coisa desse tipo. Ou até 5, não sei. É mais do que 4. Então, eu acredito que até com a ajuda, né, do patrocínio, né, isso vai dar aí 850 mil. Félix ganha. Eu não lembro quanto que era, eu vou ver depois, nas minhas anotações, tá? Isso daí daria uns 8 milhões por mês no mínimo. É muita coisa, gente. Pelo amor de Deus. Sinceramente, eu acho gostoso a empolgação, entendeu? A tentativa do Corinthians é bom para a gente que trabalha com a notícia, porque são nomes de impacto. Mas, sinceramente, eu acho que o Corinthians deveria pular fora, sabe? É que assim, eu falo pular fora e amanhã anuncio o Sérgio Ramos, eu fico assim. Mas é muita grana. É muita grana. O Corinthians está atirando para os dois lados porque os dois são difíceis. Mas eu acredito que se um fechar, o Corinthians desiste do outro. Ou pelo menos vai ter que correr atrás de mais parceiros para contratar outro. Porque não é possível que a patrocinadora master do Corinthians vai meter 12 milhões por mês no Corinthians. 12 milhões por mês. Daria quanto isso no ano, gente? Daria quanto no ano? Só em reforços, sem contar o patrocínio master. É muita grana, velho. É muita grana. Né? 10 seria 120 milhões, enfim, quase aí 150 milhões, né? Por mês seria. Então, 144. Obrigado, sou ruim de matemática. Aí tu vai perceber, né? 144 milhões de reais por ano. Porque eu já estou contando o Memphis, né? Memphis, Sérgio Ramos e Pogba seria 144 milhões por ano. Vocês acham que alguém vai pagar isso? Eu não acredito, tá? Eu não acredito. Então, assim, o Corinthians está nessa situação e não é que o Pogba esfriou, tá? Eu vou resumir bem isso para vocês. Tá aí quente ou frio, né? O Pogba esfriou? Não. É que ele nunca esquentou. Nós estamos falando de uma negociação que existe, porque quando se abre uma negociação, né, eu estava explicando para um amigo hoje, eu achava que, ele falou assim, eu achava que a negociação, primeiro você pegava os patrocinadores e ia atrás do cara. Eu falei, não, porque você precisa saber quanto que o cara quer. Então, primeiro o Corinthians vai saber se o cara tem vontade de jogar no Brasil, se o cara aceita ganhar tanto, quanto que ele cobraria. Tá, é isso. O Corinthians descobriu que é muito mais, é um pouco mais que 4. Pouco ou muito, até hoje eu não sei, mas é mais do que 4, eu garanto. E aí, meu amigo, e ainda tem a dúvida que o Corinthians descobriu que o cara tá na dúvida, se fica na Europa, se vem pro Brasil. O Memphis não, meu irmão. O Memphis estava afim de uma experiência nova, de vida. E outra, o Memphis é diferenciado, tá? E eu vou falar uma coisa, tá? Eu vou falar uma coisa. Existe uma preocupação dentro do Corinthians, do Pogba, assim, e isso eu trouxe um dia, o primeiro dia, acho o segundo, que começou o blá 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 Pogba. Lembra que eu falei que o Fabinho não queria? Sabe o que foi avaliado dentro do Corinthians? Se o Pogba, ele é avaliado se ele pode ser ruim para o ambiente, e chegou a ser avaliado se ele não vai ser ruim para o Memphis. Isso é exclusivo, tá?
Então, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque, meu amigo, quem pensa assim, errado não tá. Errado não tá. Aliás, até um amigo meu falou isso hoje também, pô, pode ser ruim pro mês. Eu falei, exatamente. É o que eles pensam lá dentro. Tá? Na hora eu já chamei no zapinho aqui, pá. Entendeu? Assim, eu não sei se ele rachou algum elenco, mas e se ele leva o cara pra balada? Tudo bem, a Maria vai com as outras, o cara vai se quer. Meu irmão, é 2 europeus. Um sozinho é peixe fora d'água. 2 já não é mais. Entendeu? O Lucas falou, os caras são parça, ó, as ideias. Então, é com parça mesmo. Não quem te desanda são os parça, velho. Não são os inimigos, não. Foi boa essa? Assinado Carvalho Samir, como é que é lá que põe a data lá? Quem te desanda, quem te desanda são os parças, não são os inimigos. Aliás, quem te traz são os parças, não são os inimigos. Senão não era traição, o inimigo já quer te detonar mesmo. Então quem te desanda e quem te traz são os parças, velho. Entendeu? Então se liga nessa, meu irmão. Vai, aprendizado aí, velho. Aprendizado, tá? O Pogba é casado com a boliviana. O Pogba é casado, eles jogaram juntos, Samir. Ai, beleza, hein? Pogba tá namorando, Samir. Pô, é casado ou tá namorando, velho? Isso é importante, né? Concordo, Samir. Falei isso no nosso grupo esses dias. Que esse é meu medo. Velho. Tem que pensar em tudo, tá? Acho isso bobagem. O Memphis anda São Paulo todo. Se ele quisesse zoar o barraco, já tinha zoado o Alex Richard. Verdade também. Assim, são avaliações que a gente tem que passar para vocês, né? Vi noticiário que o Pogba pediu 1,8 de euros ao Galatasaray. 1,8 de euros? Por quê? 1,8 de euros por quanto, assim, tempo? Hein? Prefiro Dybala. O pessoal falando aqui. Senti que não vai vir nenhum dos dois, o Augusto Melo. Gente, mais de 4.000 corintianos, hein? Quem te desanda são os parças, não os inimigos. Carvalho Samir 2025. Meu Deus, que viagem é essa, Samir? Os caras, vocês são terríveis, né, velho? Eu prefiro Dybala, o MC aqui, ó. Samir, Pogba é vida louca. Olha aí, ó, Pogba é vida louca, hein, velho? Hein? Samir, continua sempre assim, falando a verdade. Tamo junto, Paulo Neves. É inegociável, né? Falar a verdade é inegociável. Um abraço a todos vocês aí, ó. 4.446 corintianos. Muito obrigado aí pelo carinho de todos, pela audiência de todos. Vocês são maravilhosos, tá? Samir, com sinceridade, qual dos dois você tem preferência? Cara, assim, depende dos valores. Se for pelo mesmo valor, 4 milhões vai por mês. A patrocinadora vai pagar 3. Um exemplo, tá, gente? Para responder ao André Amaral. Eu ficaria com o Pogba. Porque o Pogba é mais jovem, é midiático. O Sérgio Ramos também é midiático. Meu irmão, o Sérgio Ramos é um dos maiores zagueiros da história do futebol. O que ele ganhou de Champions, de títulos, ganhou a Copa do Mundo, ganhou muitas Champions. Nós estamos falando de um zagueiro muito acima da média. Os dois são midiáticos. Só que um é mais jovem e é do meio para frente. Sinceramente é difícil, velho, mas eu ainda ficaria com o Pogba, entendeu? Eu ficaria com o Pogba. É isso, tá? O Neto falou que ele deu a informação do Memphis primeiro, e agora o Samir vem. Qual foi a verdade? Na verdade é que os dois têm razão, é que o Neto ele não é jornalista, então ele não entende direito do que a gente está falando, por exemplo, tá? Já que ele nem sabe disso, né?
O Neto cravou que o cara tinha assinado, coisa que eu não cravei. Então ele tá certo, ele deu mesmo, cravou, tá contratado. E quem trouxe a informação e ganhou os créditos no mundo todo da negociação da proposta? Aí fui eu, tá? E quem cravou que tinha assinado foi ele. Então os dois têm crédito, tá bom? Netão tem crédito. Sempre vai ter aquela escorregadinha dele depois de fazer gols. Neto é neto, meu irmão. Fala da Fatal, a Mari. Eu vou falar da Fatal, tá? Então, gente, ficou claro essa questão aí. Isso, o Neto falou que estava assinado, exatamente. É isso mesmo. Os dois têm razão, tá? Sérgio Ramos é quente ou frio? Cara, eu acho que os dois estão mornos, né? Hein? Os dois estão mornos, porque os dois dependem de acerto salarial. O Pogba um pouco mais, o Sérgio Ramos um pouco menos, 2 negociações, tá? Porque o que reduzir aqui é o que o Corinthians vai acertar. Então tá arriscado, tudo pode acontecer. Foi o que eu falei no Blend. Às vezes as pessoas, né? Tem uns bobões aí, o Zé Rosa, pode ser e não pode, o cara nunca crava. Meu irmão, eu tenho que cravar quando for verdade. Pega meus vídeos aí. Renato Augusto é jogador do Corinthians. Yuri Alberto, tem um monte de vídeo aí que eu cravei. Só que se vai querer que eu crave uma coisa que não existe, aí é mentira. Está se preparando bem para a próxima temporada, já está monitorando alguns jogadores no mercado porque precisa reforçar o elenco em algumas posições pontuais, por exemplo, na zaga, no ataque, meio de campo e também ali nos volantes. E com isso, né, o Fabinho Soldado vem aí viajando pelo Catar, pela Europa, em busca de reforços para o Corinthians em 2025. E o Corinthians está monitorando o Marco Verratti, italiano, que jogou 11 temporadas no Paris Saint-Germain, está no Catar, inclusive o Fabinho esteve lá, sondou aí, fez sondagens e contato com staffs do jogador, segundo informações, e está à procura de reforços, né? O Verratti aí é um jogador italiano, aliás, jogador de Copa do Mundo, jogador aí que bastantes títulos na Europa e está no Al-Arabi do Catar, mas o Corinthians pretende aí fazer sondagem, estudar a possibilidade de contratar o Marco Verratti. Seria uma ótima contratação para o Corinthians, Fiel? Deixa aqui abaixo no seu comentário a sua opinião, se você concorda aí com essa possível contratação. Outro jogador que pode vir para o Corinthians é o Sérgio Ramos. Sérgio Ramos que está sem clube, né? Já houve aí diversas conversas entre o staff do jogador, não só agora, mas como na outra janela de transferência. Fabinho Soldado já até falou com isso, né? Interessa sim ao Corinthians, principalmente pelo nome midiático que é, mas a gente sabe que se trata aí de uma negociação bastante cara entre ele e o Pogba, com certeza, né? Eu preferiria aí trazer o Pogba, tanto aí pelo estilo de jogo, que o Pogba joga no meio de campo e o Sérgio Ramos é zagueiro, mas também aí pela idade. A gente sabe que o Sérgio Ramos está numa fase de fim de carreira, né? Não que não seja um ótimo jogador, é campeão de tudo e por onde passou foi campeão, né? Então o Sérgio Ramos, inclusive, seria um maior salário do que o Memphis Depay, no Sérgio Ramos, e o Pogba naquela mesma média do salário do Memphis Depay. Qual desses 3 jogadores vale a pena contratar? Verratti, Pogba e Sérgio Ramos? Deixa aqui abaixo a sua opinião, o seu comentário, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!